símbolo de abundância e uma das principais riquezas naturais do país, a nossa água está cada vez mais ameaçada pela crescente poluição dos rios. Água para beber, para cozinhar, para lavar roupas e para produzir. Para tudo, precisamos dela. Ela compõe cerca de 70% do nosso peso corporal, regula a nossa temperatura e é vital para a nossa saúde. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 70% da água consumida no mundo é utilizada no agronegócio. As indústrias utilizam 22% e somente 8% é para o uso doméstico. Só aqui no Brasil, a agricultura consome 72% de toda a nossa água. Mas esse item tão essencial está cada vez mais escasso no nosso país, ameaçado pela poluição que afeta os rios afora, desencadeando uma série de problemas para a saúde e o meio ambiente. A falta de coleta de lixo e tratamento de esgoto são as principais causas para a contaminação das águas aqui no Brasil, segundo o levantamento feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Na capital mais rica do país, aproximadamente 700 mil pessoas de mais de 20 mil casas irregulares despejam esgoto diretamente aqui no Rio Pinheiros. Mas essa poluição já começa bem antes, com a junção dos rios afluentes que já estão contaminados. E ao longo da história, muitas vezes a gente foi negligenciando a vivência nos córregos e rios. Então a ideia da Sabesp e do governo do estado, através das outras empresas consorciadas e da própria prefeitura, é trabalhar na busca do resgate desse valor que os rios e córregos têm. É trazer novamente a população para que ela tenha prazer de conviver com os rios. A gente vê historicamente muitas vezes ocupações chegando próximas aos rios, e as casas sendo construídas com paredes de costas para o rio. Eles acabam sendo, na verdade, veículos de transporte de lixo. Com esse trabalho de despoluição, a gente quer novamente trazer com que as pessoas entendam que o rio é o lugar de convivência. É o primeiro lugar onde eles podem ter um lugar agradável de viver. Melhora muito a questão da qualidade de vida. É o caso do córrego Esmeralda, mais conhecido como Riacho Água Podre, localizado na Vila Tiradentes, no Butantã, zona oeste da capital paulista. O lixo que se acumula por aqui se junta ao rio Jaguaré e deságua no rio Pinheiros, na altura da USP. Um problema antigo, segundo os moradores. Infelizmente, a gente convive com um mau cheiro, que é terrível, né? O mau cheiro. Rato, nem se fala, por conta da sujeira. Sabe? Barata, sabe? E essa questão do lixo, que é jogado, sabe? As pessoas não têm aquele cuidado, o zelo que teria que ter. Já moro aqui há 68 anos, tá? Sou um dos moradores mais antigos que tem aqui no bairro. E devido à circunstância de saúde, eu já peguei leptospirose. Só não morri porque Deus não deixou. Um estudo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica apontou que desde 2003, os resultados das medições do índice da qualidade da água do Riacho Água Podre oscilam entre ruim e péssimo. Significa que é um rio sem oxigênio, um rio morto. Na cidade de São Paulo, a maior parte dos indicadores que a gente tem são de rios na qualidade ruim ou na qualidade regular. A gente tem alguns casos muito isolados assim de rio com qualidade boa, mas assim é coisa raríssima, aparece de vez em quando um resultado que na média do ano acaba não fazendo com que a gente tenha uma média de qualidade boa. Eu queria que voltasse como quando eu era criança, tá? Que a água era limpa, a gente nadava, a gente corria, a gente caçava peixe, a gente pescava peixe, a gente catava um monte de coisa, aqui achava fruta no mato. No relatório divulgado pela Fundação, as águas de 6 rios e córregos da cidade de São Paulo apresentaram resultado ruim ou péssimo. Dos 13 locais analisados, os 3 piores estão em trechos do rio Pinheiros e apenas um tem água de boa qualidade, o córrego do Sapateiro, que deságua no lago do Parque do Ibirapuera. Apesar disso, em todos os rios e córregos do estado, houve redução no número de locais com água considerada boa na comparação com a análise feita em 2020. Caiu de 12 para 9 na escala. Para o coordenador do programa Observando os Rios, além das iniciativas do poder público, a população tem que fazer a sua parte.
ainda encontramos muito lixo caindo na nossa água. Isso é uma responsabilidade compartilhada. É uma responsabilidade do cidadão que precisa destinar adequadamente o seu resíduo, mas é também uma responsabilidade muito grande das empresas que se utilizam dessas embalagens que são descartadas e não dão a finalidade adequada através da logística reversa, e também do poder público que precisa cobrar dessas empresas e fazer também a sua parte. Então é um grande desafio da sociedade como um todo para gerir os resíduos sólidos, que é um impacto muito grande na nossa água. Grandes cidades como São Paulo acabaram crescendo desordenadamente com a chegada da indústria automobilística no país e as ocupações precárias construídas em encostas de rios e córregos, desequilibrando o curso natural das águas que correm para grandes rios, como explica esse professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo. Para o urbanista, o crescimento dos grandes centros não respeitou a natureza. E a indústria automobilística era o carro-chefe e era o que fazia de São Paulo a locomotiva do país. Então, o espaço urbano ele foi se adequando para receber essa quantidade crescente de carros. A gente começou a adaptar o espaço urbano para receber ruas, avenidas, marginais. E aí, como a gente tem uma urbanização muito fragmentada, muito desconexa, os fundos de vale passaram a ser os lugares melhores para receber essas grandes avenidas que interligassem os bairros, sabe? Do centro, das áreas intermediárias da cidade e da periferia. Aqui no Brasil, é uma cultura de domesticação da natureza, né? Principalmente no século XX. Então, a gente tem essa arrogância, né, de produzir um espaço urbano, artificial, que domine a natureza. Mesmo diante de um cenário longe do ideal, o processo de despoluição das águas ainda tem aliados que podem, a médio e longo prazo, trazer resultados positivos para a nossa saúde e meio ambiente. Um deles é a educação. A implantação de infraestrutura de saneamento para a gente atingir a população que ainda não foi atendida. Um trabalho de desassoreamento no próprio rio, porque são rios que ao longo do tempo acabam carregando material e é o momento de fazer o seu trabalho de desassoreamento. Limpeza com uma coleta efetiva de lixo, ampliação dessa coleta dentro dos bairros que de alguma forma estão no entorno da Bacia do Pinheiros. E por fim, um trabalho muito forte de educação ambiental. Os nossos contratos prevêem um trabalho forte de educação ambiental e de preparação da população que mora no entorno para tirar até proveito do próprio lixo que eventualmente ainda acaba chegando, virar fonte de renda.